Oportunidade boa nem sempre vem bonita, mas vem com potencial. O Motoca nasceu de um negócio que estava desacreditado e virou referência. Poxa, vamos pensar em algo diferente então para conseguir atender essa questão de uma necessidade rápida, né, para essa área de motocicletas, né? Então eu falei, poxa, eu vou montar uma oficina mecânica, só que com diferencial em horário, atendimento, box rápido, uma coisa que o pessoal... Ninguém quer chegar na minha oficina e ficar lá 2, 3 horas parado, ou deixar a moto lá e ficar uma semana lá, né? E você sente que você empreende mais com instinto ou mais com estratégia? Sem dúvida, estratégia. Sem dúvida. A parte administrativa, ela conta muito. Lógico, como eu falei, o primeiro contato com o cliente, você conseguir trazer o cliente para a loja também, isso faz um diferencial muito grande. Mas a parte administrativa, ela vai fazer o negócio mover, cara. Conta pra nós, se a Motoca fosse um personagem de filme, de série ou desenho, ou fosse um filme, qual ela seria? Alô Brasil, que empreende com a cara e a coragem e um alicate na cintura. Tá começando mais um episódio do Gestão Sem Gravata, o programa que afina o carburador da sua empresa com histórias reais, estratégias de pista e aquele bom humor de quem já tomou tombo e saiu acelerando de novo. Você que faz tudo no braço, que dá manutenção na loja, na moto e na vida, esse espaço é seu. Aqui a gente sabe que empreender é igual estrada de terra. Quem não treme, não chega lá. Eu sou Marcelo Mello, contador raiz e fundador da Spaces. Aqui a gente fala de negócio como ele é, com boleto vencido, alicate na cintura e dono fazendo milagre no estoque. E toda quinta-feira, às 19 horas, tem episódio novo aqui no YouTube e no Spotify. Já ativa o sininho, se inscreve, compartilha com a galera do Corre, porque aqui a gestão é na raça, mas sempre com propósito. Tem gente que espera o cenário ideal para empreender. O nosso convidado arregaçou as mangas com 12 anos de idade e nunca mais parou. Ele passou por elétrica, computação, manutenção, pintura, vendas, e em cada uma dessas fases construiu um pedaço da sua jornada como dono de negócio. Com menos de 25 anos, gente, ele já era sócio de empresa e com mais de 35 já tinha tirado do papel o projeto antigo de montar uma oficina com alma, onde peça, atendimento e estratégia andam juntas. Hoje ele comanda o Motoca, que começou pequena e virou referência aqui em Americana e região. E está indo já para a 3ª loja, gerando empregos, vendendo peças e ensinando que visão de dono não se aprende, se constrói. Com vocês, o Reinaldo, o cara que virou sinônimo de persistência, estratégia e amor por moto. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Marcelão. Obrigado pela oportunidade. Cara, empreender não é fácil. A gente tá aí para mostrar um pouco, falar um pouco da nossa história, para o pessoal que tem interesse em, ou tem alguma dúvida sobre querer ou poder fazer algum investimento, né? Então, vamos contar um pouco de como surgiu, a minha história desde o começo. Vamos falar um pouquinho aí. Legal. Gente, esse cara tem história. Tenho certeza que vocês vão gostar muito de assistir esse episódio aqui, porque o cara começou cedo, hein? E é isso que a gente quer saber. Já vamos começar aqui perguntando para ele. Reinaldo, como foi esse começo na sua vida empreendedor? Quantos anos você tinha? Compartilhe um pouco com a gente. Marcelo, muito cedo, cara, muito cedo. Com 12 anos de idade eu já tive um pouquinho daquela coisa que meu pai falava, Reinaldo, eu quero que você estuda, só estudar, tá? Eu falei, não, pai, eu quero meu dinheiro, eu quero ganhar meu dinheiro. Encontrei um pessoal que fazia aqueles algodão doce, e a molecada ia lá pegar algodão doce para sair vendendo na rua, na feira, e eu pegava algodão doce, saía vendendo na rua, refrigerante no trem. Meu pai nem sabia de algumas coisas, de algodão doce ele até deixava tudo, mas pegar refrigerante para vender no trem, jamais. Então assim, a gente fazia isso. Na época o trem funcionava ainda. Isso, né? Porque o trem, não, São Paulo, né? Eu sou de São Paulo, né? Então, São Paulo funciona até hoje. Então eu sou de São Paulo. E naquela época, meu querido, tinha que ganhar um dinheirinho. Meu pai falava, não, o cara vai estudar.
fui ganhando meu dinheirinho, eu chegava até a pegar enxada para carpir mato mesmo, para ganhar um dinheiro. Foi indo, passando o tempo, e falava, poxa, eu acho que eu quero fazer alguma coisa para ganhar dinheiro. Comecei a fazer uns cursos, na época ainda MS-DOS, né? Estamos falando de 93, 94, essa época mais ou menos. Então vamos lá, vou estudando. Depois eu comecei a fazer o curso de elétrica. Já comecei a ter minha primeira motinha, mobiletinha, aquela coisa de você curtir com a molecada do bairro, tudo. Foi indo, estudando. Aí comecei a fazer um curso de elétrica. Comecei a trabalhar na área, mas mesmo assim mexendo com um carrinho, uma motinha ali já desde os meus 14, 15 anos com carro, com moto, foi subindo, foi indo. E essa coisa foi pegando, foi entrando no sangue, de querer fazer alguma coisa para ganhar um dinheiro. Então arrumava uma motinha do colega, trocava um cabinho aqui, fazia uma coisinha ali e foi indo. Mas o tempo foi passando, foi trabalhando na parte de manutenção de máquinas e equipamentos. Fiz vários cursos técnicos, me formei na área, fiz pós-graduação, sempre trabalhando na área de manutenção em si. Mas o foco da parte de moto sempre estava no sangue, sempre querendo pensar em investir em alguma coisa. Teve um momento que a gente teve uma ideia, eu e meu irmão, de montar alguma coisa. Por fim, não deu certo. Aí teve um parceiro que tinha oficina de moto, ele falava, pô, e a ideia de montar algum negócio, né? uma estratégia, um negócio diferente na área de manutenção? Não, vamos deixar isso mais para frente. O sonho foi ficando para trás. Nisso eu comecei a trabalhar na área de vendas, comecei a ter a sociedade, uma loja de carro, eu tinha bastante carro, né? Inclusive na Venda da Amizade. Eu já tinha vindo de São Paulo para cá, para Americana. Depois de sócio, eu entrei numa fábrica multinacional para trabalhar, e mesmo trabalhando lá, eu pegava meu final de semana, ou fora dos meus horários de trabalho também, eu investia no negócio, seja era manutenção, um carro, fazia manutenção em casas, apartamentos, sempre arrumando um jeitinho para entrar um extra, né? E assim foi surgindo aquela coisa de falar, poxa, por que eu não vou montar um negócio próprio? Entrei numa sociedade de uma empresa que montava aqueles balizamento aéreo, aqueles flash que fica nas torres, né? Ficou um bom tempo nessa área também trabalhando. Depois, entrei numa empresa, sócio de uma empresa de pintura eletrostática, fabricação de caneca de alumínio. Todas elas teve cara, até hoje, tá fluindo muito bem. Só que o Renato falava, eu queria muito aquela coisa de, vou ajudar essa empresa a crescer e depois eu vou pegar e vou investir em alguma outra coisa. Sempre fui fazendo uma coisa, até falar assim, quando eu chegar numa coisa que eu senti que aquela coisa tá no sangue, que é o que eu quero, dali para frente eu vou seguir um foco. E aí foi onde surgiu a oportunidade de montar o que eu tanto queria, que era uma oficina mecânica voltada para a área de motocicletas. Legal, gente. Gente, ele tem uma oficina muito top aqui em Americana. Eu dou manutenção nas minhas motos lá, tô levando a galera para ir lá. Mas agora a gente vai conhecer um pouco de como surgiu a história da famosa loja dele, a Motoca. Até o nome é legal, né? Motoca. Então conta pra gente como que surgiu a ideia de montar o Motoca e aqui Americana. O Motoca, ele veio de um projeto, como eu falei anterior, desde pequeno a gente tá lá na correria, motinha, fazendo trampinho para um e para outro, aquela coisa do colega falar, poxa, quebrou um carro, um acelerador, onde que a gente vai? A correria, aquela coisa. Então vamos montar vamos montar uma van móvel, uma oficina móvel, para atender, sair na correria, nego me ligar, falar, vamos. Mas isso já na época que começou os telefones, tem aquela comunicação. Mas aí esse projeto começou a ficar um pouco inviável pelo fato de eu estar trabalhando numa multinacional e eu teria que largar e começar do zero, ia ficar meio um pouco apreensivo se daria certo ou não. Mas aí, depois de um certo tempo, eu falei, poxa, vamos pensar em algo diferente então, para conseguir atender essa questão de uma necessidade rápida, né, para essa área de motocicletas, né? Então, eu falei, poxa, eu vou montar uma oficina mecânica. Só que com diferencial em horário, atendimento, box rápido, uma coisa que o pessoal... Ninguém quer chegar na minha oficina e ficar lá 2, 3 horas parado, ou deixar a moto lá e ficar uma semana lá, né? Então, aí daí pra frente surgiu essa questão, porque também a gente tinha muito grupo de pessoas que a gente fazia rolê de moto, a gente ia para fazer trilha, ia no meio do caminho, quebrava alguma coisa, sempre tava com aquelas ferramentas de todo jeito, cabinho de aço, alguma coisa, para poder fazer o servicinho ali, que dá continuidade no rolê, né? E aí surgiu esse amor por querer ajudar também aquela pessoa que está ali trabalhando ou que usa moto para ir para o trabalho e precisa da moto também para se locomover, e a gente querendo ajudar. Hoje eu tenho muito feedback de clientes e isso motiva bastante a gente querer dar continuidade no projeto. Mas o foco realmente de ter surgido foi essa questão de ajudar
pessoa que está precisando muito que a moto fique boa para ele estar trabalhando e ganhando o dinheirinho dele, ganhar pão dele, entendeu? Entendi. Então você enxergou um negócio que ninguém via, né? Aqui, pelo menos na nossa região. Você enxergou um diferencial para montar um negócio para atender esse público aí, de forma mais rápida, o box. Exato. A gente costuma falar que toda oficina mecânica, todo mecânico gostaria de ter um box rápido. Porque aquelas oficinas que têm uma quantidade de serviço muito alta de motores e tudo mais, acaba tendo vamos falar assim, fica parado, fica estagnado. O retorno não é tão rápido. O box rápido tem uma diferença nessa questão. E o box rápido tem essa coisa de chamar o cliente. O cliente olhar e falar assim, pô, vamos lá, porque lá você atendido rapidinho. Preciso trocar o óleo? Cara, 5, 10 minutinhos. Ah, precisa esticar uma corrente, passa lá, ninguém faz, é muito rápido. Coisa de 2, 3 minutinhos, estica a corrente, tchau, obrigado, entendeu? Então ele tem essa questão de falar, poxa, vamos lá no Motoca. O Motoca se tornou uma referência. A gente costuma ver nos grupos, o pessoal comentando. Às vezes você tá na rua, eu tô por aí, o cara fala, não, já várias vezes, tô no trânsito lá, o cara fala assim, ó, preciso de uma oficina, não sei o quê. O cara vai lá no Motoca. Chega cliente lá, cara, quebrei a moto agora às 7 horas da noite, falaram que só você tava aberto. Então, assim, tipo assim, aí a gente... Que hora que você fecha a loja? Às 21. O horário de atendimento de semana, das 8 da manhã às 21. Às vezes tem de 21h30, 22. Já chegamos a sair de lá com o posto fechando, que o posto fecha às 11 horas, e a localização nossa é no pátio do posto, né? Então, a gente já chegou a sair de lá por volta de 23 e pouquinho, entendeu? E fala um pouco sobre a honestidade, no seguinte sentido, só para o pessoal entender. Gente, eu já tive problema de levar minha moto lá achando que era algo mais grave, cheguei lá, não era nada, ele nem me cobrou o serviço, tá? Então, assim, pensa numa pessoa honesta, numa empresa honesta. Então, se você tem problema no motor da moto, ele vai te falar exatamente o que é o problema. Porque isso é um problema, infelizmente, hoje no Brasil, que eu já passei por várias situações com outros mecânicos, com carro, moto, enfim, que a pessoa vem e põe um monte de defeito, tem que trocar isso, trocar aquilo. Lá não. Lá eles fazem uma análise e passam para você, ó, tem que trocar só isso. Aí você fala, mas isso aqui, isso aí você aguenta rodar mais um tempo. Aí o pneu se quiser é para rodar, enfim. Não é aquele cara que fica te empurrando tudo. Esse é um diferencial também que eu percebo. Sim, Marcelo, isso aí é uma coisa que foi vamos falar assim, das premissas em relação a como tocar a loja, no contexto geral, vamos falar assim, eu prezo muito a questão da honestidade. Essa questão ela vem de berço. Na verdade, a gente tem a educação e o ser honesto, andar certinho. Primeiro que a gente tem que seguir também um pouco... eu sou cristão, então a gente segue um pouco a Bíblia, né? A gente tem uma questão de ter temor a Deus e tudo mais, então a gente tem essa questão. Em primeiro lugar, eu sigo isso como, para mim, é algo que, assim, se eu estou fazendo para você, estou sendo honesto com você, eu vou receber isso e não vai ser de você. Então, assim, automaticamente, eu costumo falar que eu sou muito abençoado. A minha loja ela é muito abençoada. Uma vez que eu tenho essa parte da honestidade, diversos clientes chegam lá e falam, Reinaldo, vim trocar a relação. Eu olho e falo assim, cara, mas a relação da sua moto tá boa, cara, dá pra você usar bastante. Não, mas eu passei em tal lugar e tem que trocar a relação. Eu falei, não, mas vem cá, eu vou te explicar como que funciona, tal. Dou aquele approach pro pessoal para eles entenderem e falar assim, não, aqui, então agora eu tô tranquilo, pode ir tranquilo. Aí depois, esse cliente já conquistei. Esse cliente ele vai voltar e ele vai fazer essa manutenção comigo, como sempre tem acontecido. E é uma coisa muito básica essa questão, o ser honesto, o ser direito, né, correto, cobrar o preço justo também é algo que eu também prezo muito com isso. E um ponto diferencial que eu conto muito e peço muito para meus funcionários, meu time, é o primeiro contato com o cliente. Aquela coisa de você chegar e cumprimentar, um bom dia, boa tarde, chamar ele para você. E aí você vai entender o que está passando, né, na moto dele, para você poder, então, explicar para ele. E aí, assim, você consegue conquistar o cliente. Legal. Gente, só para vocês também terem noção. Eu tinha, acho que era uma Titan, uma moto menor, não lembro, faz um tempo já. E fui num outro mecânico para poder trocar o óleo dela. O cara me cobrou lá um valor que eu também não lembro hoje. Mas vamos supor, R$100, algo assim. Aí, beleza. Passou 2 anos, eu troquei, peguei uma CBR 500. Voltei no mesmo mecânico para trocar o óleo. O cara me cobrou um valor absurdo, absurdo. Não lembro valores exatos, mas vamos supor, R$300, 350, óleo e filtro. Falei, caramba, por que esse preço? O cara falou, é o preço. Eu não entendo nada. O cara falou, tá bom, né? Mas não fiz. Falei, vou pensar. Foi aí que eu conheci o Motoca. Aí eu levei minha moto lá, a mesma moto que o cara me cobrou lá, 300, 350, não lembro. Fui lá eu paguei R$100 e poucos, filtro e óleo. Isso há uns 2 anos atrás, acho, mais ou menos.
Aí eu fiquei pensando, falei, nossa, por que que o cara me cobrou menos da metade? Aí você fica meio em dúvida, né? Fala, o que será, né? Mas deu tudo certo, a moto andou, era óleo bom. Aí, eu lembro até, o Reinaldo não vai lembrar disso, mas na época o Reinaldo falou assim pra mim, é porque ele viu sua moto. Tem gente que cobra em cima do valor da moto que você anda, sabe? Tipo assim, você viu com uma moto cara, a pessoa vai cobrar mais caro, a moto mais barata. Às vezes a peça é a mesma, de repente o óleo muda pouca coisa, não sei. Mas a pessoa cobra muito mais caro por causa de status, não sei se tem algo a ver com isso. Você que tem moto grande, acho que vai me entender, né? Então, assim, ele é um cara que é honesto. Se você tem moto grande e tá pagando caro na sua manutenção, eu tenho certeza que lá ele vai ser honesto. Não tô dizendo que onde você faz o cara não seja. Mas, assim, eu já passei por isso. Então, é uma dica aí. A gente preza muito pela questão da manter a especificação ideal, né? Das peças, ser original, tem as paralelas de boa qualidade, tudo, mas o óleo a gente sempre preza pela qualidade, pelo óleo especificado de fábrica para moto, principalmente motos de alta ou média alta, também a gente tem essa questão. Mas o custo está muito agregado a realmente, meio que tabelado, um ou outro acaba tendo uma diferencinha, mas quando o preço está muito discrepante, isso aí é porque realmente a pessoa está olhando e falando, esse cara tem dinheiro, vamos gastar, vamos pegar dinheiro. Quer gastar, né? E conta pra gente quais foram os maiores acertos que te permitiram a crescer, né? Tipo assim, quando você montou o negócio, quais foram alguns acertos que você hoje identifica? Poxa, eu fiz isso e deu certo, depois eu fiz isso e deu certo, que te permitiram crescer no seu negócio? Administração, cara. A parte financeira, ou administrar o valor que vai entrando, foi algo que eu já tinha um pouco de conhecimento, né? Tanto que nos outros negócios também eu fazia muito essa parte. Mas ali no Motoca, até eu começo a lembrar até porque eu tinha, vamos falar assim, era só uma lojinha, né? No começo não tinha nem manutenção nem nada, era só peças e acessórios. A revenda. Só isso, quando começou. E 90% dos meus produtos eram consignados. Então, ou seja, para quem não conhece, o consignado é aquela peça que você compra, você coloca para vender, mas você não pagou ainda. Você vai ter que vender primeiro para depois você pagar. Então, 90% das minhas peças era consignada. E aí, quando você ia vendendo, que ia entrando aquele valor do lucro, vou comprar um salgado, vou comer alguma coisa. Falei, não, vou investir. Aí eu ia fazendo, fui investindo. Mano, a história mudou. Aí chegou um momento que, falou, não, cara, a parte administrativa, ela conta muito. Lógico, como eu falei, o primeiro contato com o cliente, você conseguir trazer o cliente para a loja, também isso faz um diferencial muito grande. Mas a parte administrativa, ela vai fazer o negócio mover, cara. Legal. E hoje você montou a segunda loja, né? Você tem duas, está indo para a terceira. Eu tenho um projeto da terceira loja, talvez ainda esse ano, mas nesse tardar, antes do meio do ano que vem, já tem mais ou menos a localização pré-definida, né? Vamos dizer assim. Mas tá no projeto aí. Tá no projeto. A primeira loja tem quanto tempo já? 3 anos, somos novos. E a segunda? Vai fazer 5 meses. 5 meses. E hoje você tem sócio nas duas lojas? Não, eu tenho 2 sócios na segunda loja. A primeira loja é só minha mesmo. E a segunda loja eu tenho 2 sócios, né? Que na verdade eles tocam a loja para mim. Então eu sou sócio majoritário, né? Eles têm a participação deles. Isso, eu falo para você, eu tenho um time muito bom. Esses 2 que estão tocando lá, pelo amor de Deus, cara, é um negócio maravilhoso. Em menos de 3 meses o resultado foi muito maior do que quando eu comecei a Motoca 1. Pra você ter uma ideia. Então, assim, a gente já tem uma coisa, aquela coisa que fala, poxa, eu tinha um pouco de receio por causa da localização e tudo mais, porém já tinham também referência, eles eram pessoas que trabalhavam na oficina, tinham contatos, né? Então, bastante clientes gostam do serviço deles também, então foi bem bacana, foi um negócio que deu muito certo. E tá dando certo, na verdade, tá dando muito certo. E o atendimento é muito bom, né? O que leva moto lá, eu vejo, são pessoas que sabem o que estão falando e conquistam os clientes, porque tem hoje atendimentos e atendimentos, né? Tem lugar que você leva com o pessoal com a cara fechada, uma cara... Não, ali não, pessoal, brincalhão, você chega, eles estão lá dando vocês dão aquela pausa para te atender, o que é? Aí eles explicam, às vezes, quando tem bastante moto, né? Fala, então, a gente tá terminando essa, fazer aquela que quiser, a gente já faz, ou se quiser trazer amanhã, se não é um problema muito grave, né? Então, eu gosto do atendimento, acho bem interessante. Eu tenho um time bem, assim, vamos falar que hoje, a minha estrutura com relação ao pessoal, meu time, ele tá bem, vamos falar, fixado. Tem
Um deles, que já tá comigo desde o começo, né? O Alisson, Gordinho. O vulgo Gordinho, chama de vulgo Gordinho. A gente tem bastante conversa, né? Eu deixo muito a loja às vezes na mão dele e eu não tenho problemas, eu tenho tido bastante resultado. E hoje estamos com um time maior, né? Eu tive a expansão da loja e tudo mais, então depois a gente fala um pouquinho sobre isso, mas eu tive a expansão da loja e agora estou com um time maior. Então, com isso a gente consegue atender muito mais clientes e você falou uma coisa que é bem interessante, que é essa questão do lado descontraído. A gente tem um lado descontraído, porém a gente também, eu prezo pela questão enquanto você está fazendo o serviço na moto, dá atenção para aquilo ali. Porque eu falo assim, a gente está ali, lidando com vidas, é que nem o médico, pô, vidas. Uma vez que qualquer coisa de errado pode acontecer ali, você pode gerar uma fatalidade. Então eu falo para eles, atenção não está sendo feito, finalizou o serviço, tem um checklist que a gente faz, né, para confirmar toda a parte de segurança, está tudo ok, antes de liberar a moto para o cliente. Então tem o lado descontraído, mas tem o lado profissional que eu prezo muito e pego muito no pé do pessoal, entendeu? Poxa, bacana. E o nome, Motoca, veio como? O nome Motoca, na verdade, ele já tinha... A loja em si, quando eu comprei a loja, ela era de uma outra pessoa, o Clayton Motos. Um cara muito nomeado aqui na cidade, também tem um nome forte pra caramba. Eu não posso deixar de comentar ele, porque é um cara que ainda a gente tem uma amizade, tudo mais de 20 anos de amizade, e ele fez um diferencial muito grande. Só que ele não tinha intenção alguma de montar algo grande, porque a oficina dele já é bem forte na cidade. Então ele queria montar algo que ficasse ali, uma loja, uma coisa para peças, tudo. Só que ele desistiu do negócio e ele já tinha colocado esse nome Motoca. Só que o nome Motoca, ele estava muito vago e ele também não tinha uma... Vamos falar assim, quando eu comprei a loja, eu corri atrás para patentear. Só que agora está em fase de alteração, porque eu estou com um projeto maior para o nome. Né? Então existe uma coisa para frente aí que até vocês vão se surpreender. Depois foi um spoilerzinho, mas a gente vai dar um comentário. Mas hoje, como que vocês cuidam, né, dessa marca? Marca que eu digo não é só o nome, é no geral tudo que vocês conquistaram. Porque vocês têm alguns diferenciais. Vocês têm também 2 redes sociais que a gente até colocou aqui na tela para o pessoal. Então hoje você tem uma equipe engajada e o pessoal, tipo assim, interage ali na rede social, de um lado construindo a marca e de outro lado mantendo o padrão de atendimento, qualidade, enfim. É um trabalho diário, né? Sim, diariamente. A gente tem, a gente faz bastante divulgação. A minha filha, inclusive, nos momentos vagos na casa dela mesmo, ela vai lá, faz algumas postagens, manda, já vai, né, divulgando. E tem a questão não só a questão das redes sociais, mas o WhatsApp também é uma comunicação muito rápida para a área de motoboy e tudo mais. Então a gente tem esse contato direto com o pessoal. Então a gente divulga muito também nos status, essas coisas, nos grupos, para poder chamar a clientela. Mas o cuidado com o nome Motoca, ele tá vinculado também a algumas, vou falar assim, estou tentando enraizar de uma forma mais segura, que é a patente do nome mesmo em si. E pelo fato de estar muito conhecida, eu já descobri até, inclusive, que tem uma oficina com o nome Motoca também. Só que é Motoca com K, com C. Então tem uma diferenciazinha, mas a gente tá lidando isso aí de boa. A gente só tá correndo atrás para realmente garantir que isso aí não vai gerar nenhum problema pra gente no futuro. Então, porque quando eu falo assim de manter a marca, construir uma marca, a gente sabe que é difícil. Para eu construir a marca da Space, só Deus sabe. Para estragar uma marca é muito fácil, né? Você faz um servicinho que você atende mal, ou uma cagada que acontece, a pessoa já vai no Google, no Reclame Aqui, enfim. E a outra pessoa vai ver uma referência já. Então, realmente, né? Para manter ali o padrão não é fácil, né? E quando você melhora um pouco mais, aí você tem que manter melhorado. E aí você... Eu costumo falar que a melhoria ela é contínua. Sim. Sempre, melhoria contínua. E manter a oficina com a porta aberta e com a clientela chegando, isso requer investimento, requer o que você falou, que é manter uma qualidade de serviço. Por mais que a gente sabe que nem Jesus agradou todo mundo. Então, quem sou eu, né? Mas quem somos nós? Mas a questão do manter o foco no cliente, que é manter um serviço bem feito,
para o cliente sair satisfeito e automaticamente fazer indicação, que o boca a boca ele conta muito também, sim. né? Um parente, um amigo, sempre tem essa indicação. Eu recebo muita gente mandando mensagem, fulano e tal me indicou aí, você tem tal peça, você faz tal serviço, isso aí acontece bastante. E uma coisa que eu friso muito, que eu mostro muito para meus funcionários, é o feedback dos clientes que eles mandam diretamente para mim. Tenho contato da loja, tudo, mas tem muito cliente que tem o meu contato e, cara, diariamente, assim, chega... Reinaldo, cara, ficou muito boa a moto, ficou muito top. Já recebi você mandando mensagem para mim lá atrás. Então, assim, o pessoal fala... Aí eu faço para ele, tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui é vocês, ó, vocês que estão conquistando. Então, assim, vamos continuar trabalhando, foco, trabalho. O pessoal fica muito feliz. Isso é muito bacana, cara. E você sente que você empreende mais com instinto ou mais com estratégia? Sem dúvida, estratégia. Sem dúvida. Eu uso muito o marketing, alguma forma de atrair o público, porque, querendo ou não, a gente sabe que anda junto ali o valor, o custo, né? Custo-benefício para o pessoal que anda diariamente. Motoboy, o grupo Motoboy, eles precisam ter vamos falar assim, um retorno rápido para viabilizar o serviço que eles, né, fazem, e aí na hora de fazer um investimento para fazer a manutenção na moto, eles querem procurar aquilo que também tem um custo menor, mas com qualidade para continuar tendo aquele ganha-pão deles. Então, eles correm muito atrás disso. Então, a estratégia de chamar isso aí, atrair esse pessoal, é o que conta muito hoje, com certeza, a estratégia, sem dúvida. Aproveitando o gancho, vamos falar então do nosso patrocinador, Spaces Redução Tributária. Você que é empresário ou você que conhece um empresário que tem débitos tributários e já está parcelado até com a Receita Federal ou com a Procuradoria, principalmente na Procuradoria nessa fase, entre em contato com o pessoal que eles vão fazer uma simulação gratuita. Eles não cobram para fazer essa simulação. Na simulação eles vão mostrar o cenário de como ficaria as parcelas se fizesse a migração do parcelamento. Ou seja, tem empresa que paga, por exemplo, 15 mil, 20 mil de parcela no final do mês. O pessoal reduz praticamente para metade. Então é um ganho assim dentro do próprio mês, vale muito a pena. Então se você tem débito com a Procuradoria ou conhece alguém que tem, entre em contato com o pessoal. Pode ler esse QR Code que você vai cair direto no WhatsApp com o atendente. Agora, se você está ouvindo no Spotify, acesse spaces com 2 S no final, .com.br e o pessoal vai com certeza te ajudar a reduzir aí esse parcelamento, legal? Então vamos lá, voltando aqui com o nosso convidado, agora a gente vai entrar aqui em umas perguntas mais descontraídas. Qual foi a maior virada de chave que você já teve como empreendedor? Aquele dia, sabe, que tudo mudou? Marcelão, o dia que foi realmente uma virada de chave. Eu resolvi fazer um evento, cara. Um evento, chamar o máximo de pessoas conhecidas possível no ramo, conhecidos de motoboy, de amigos, de tudo que você imaginar. Eu fiz um evento que eu nem podia. Aquele investimento que você fala assim, cara, eu não posso, mas eu tenho que fazer. Meu, eu fiz. Foi um negócio assim que, sem mentira nenhuma, no mês seguinte, sabe aquela coisa de 300%, 400% em cima? Caramba! Foi muito rápido, foi um negócio, e daí pra frente não parou. Então assim, depois eu falei, foi onde eu falei, tava falando da questão do marketing, que é estratégia e tudo mais. Foi aí que eu falei, não, é esse lado, eu tenho que correr atrás disso aí. Então esse dia, cara, foi a virada mesmo. Eu acho, então, que essa resposta talvez case com a próxima pergunta que eu tinha anotado aqui, ó. Teve alguma decisão que você tomou na intuição e depois viu que foi genial? Por exemplo, exatamente, é isso aí, cara, né? Foi Porque, muito. Putz, que... Foi, cara, foi. E conta pra nós, se a Motoca fosse um personagem de filme, de série ou desenho, ou fosse um filme, qual ela seria? Na verdade, eu não me inspiro muito na questão de filme ou série, mas eu tenho uma coisa comigo, ainda desculpa comentar, mas a questão bíblica, né? Mas da visão, cara, que tem que derrubar é uma luta por dia. A gente tá ali na correria. Seria o Davi da Bíblia. Davi da Bíblia, a gente tá realmente... Derrubar o Golias com uma pedrinha. A gente tá ali, muitos dias aparece serviço que deixa você louco. Esse dia apareceu uma moto lá, Marcelo, que eu não dormi durante uma semana.
E não dormia, mas assim, e você ligava os melhores mecânicos da cidade para conversar pela amizade que tem os grupos nossos da mecânica, e os caras falavam assim, eu não pego isso nem a pau, eu não vou mexer nessa moto, eu não vou fazer. Os caras que só mexem com motos de alta cilindrada, aquelas... Não, cara, isso aí... Tive até uma resposta que eu escutei da esposa de um mecânico, falou assim, não, eu nem deixo ele mexer com essa moto aí, ela tem um detalhe, ela é um acaba-casamento. Então, assim, só que por fim, cara, deu tudo certo, consegui diagnosticar, trocamos uma peça, resolveu o problema, o cara saiu satisfeito. Então, assim, é uma luta por dia, cara. Então, talvez me inspiraria nessa questão da visão. Mano. Davi, então, gente. E já teve cliente que te ensinou uma lição importante mesmo sem saber? Várias vezes. Isso aí é algo que diário, a gente fala que a gente nunca sabe de tudo, nem a questão de serviço, né? É uma questão também do contato dia a dia, comunicação, o respeito. Tem um cliente meu que... uma coisa bem básica. Ontem até eu falei com minha esposa, chegou um cliente que foi falar comigo e o cara era ex-presidiário. E ele chegou lá, a moto estava quebrada, tava ruim, ele estava sem muito dinheiro para arrumar a moto. E a gente começou a conversar assim, e ele começou a falar que passou por uns negócios lá dentro, e aquela coisa toda. E aí ele começou a falar sobre quando ele saiu, que ele teve dificuldade em conseguir um serviço e não estava conseguindo dar continuidade legal e tal. Mas aí é aquele que eu sempre falo, é difícil, porque a gente que vê, normalmente, quando sai uma pessoa assim, eles não querem retomar a vida social. Eles querem sempre dar continuidade e seguir a vida do crime, mas não. Esse cara mostrou para mim um negócio muito interessante que diariamente a gente vê em televisão, noticiário aí, mas foi algo que até marcou para mim, cara. Ontem, recente, uma coisa muito forte, cara. E ele tá aí firme, forte, conversando. Falei com ele algumas coisas também, teve um bate-papo, tudo. Então, o ensinamento que a gente tem do público nosso é sempre muito diferenciado. É aquela senhora que chega e quer dar nossa, você é muito educado, um bom dia. E se você falasse com as pessoas assim, diferente, você acha que você não ia gostar mais? Você fizesse assim, sei o quê? Nossa, mas tá ruim do que eu tô falando? Não, pelo amor de Deus, tá perfeito. Mas, sei lá, não sei o quê. Espaço, o pessoal chega, comunica, fala para mim sobre melhoria no espaço, porque eu dou liberdade para meus clientes. Assim, tem uma gama alta de clientes que já tá lá há muito tempo, fiel. Então, eles têm essa liberdade de comentar, esse banco tá pegando muito sol aqui, cara, a gente tá... Porque você viu como que é lá aberto, né? Então, tanto que eu fiz outra parte nova, já tá fechada, então vai ter um espaço melhor pro pessoal ficar sentado, tudo. Mas é bem interessante, a gente tá sempre aprendendo, cara, sempre. É que antes ficava, sei lá, uma pessoa esperando, agora tá acontecendo de ficar mais pessoas, digo assim, porque tá crescendo o negócio. Né? Cara, era uma rampa, foi 2 rampas, 3 rampas, agora 4 rampas, então... e o espaço cresceu, quase triplicou o tamanho do espaço. A quantidade de funcionário era eu, depois foi eu mais um, agora é eu mais 4. Então, tipo assim, a gente tá... Hoje vocês estão em? 5 no total. Caramba, loja 1. Loja 1, 4 mecânicos, no caso, e uma pessoa no balcão. E a minha filha, ela vem esporádica, então tem um 6º integrante aí que tá lá esporádico também. Minha filha vem de final de semana, de sábado, né, quando ela não tá estudando. E na loja 2 a gente tem agora, era 2 e ontem começou mais um. Já precisou contratar mais um, em 5 meses teve que contratar mais um. E o negócio ali, ele roda sem você lá? Hoje sim. Ainda tem bastante cliente que... Reinaldo tá aí? Não tá. Então, eu volto quando ele tiver. Tem, isso tem, é normal. Qualquer negócio que envolve essa questão de a confiabilidade de estar pegando na moto para mexer. Mas muitas das vezes é por questão também de diagnóstico. Como eu falei, você falou aquela hora comentando, eu tenho um know-how maior que eles lá, então, dependendo da situação, eles preferem que eu dê um diagnóstico, né, para sair mais preciso. Mas é só trocar uma relação, óleo de boa. Agora, não, quando é alguma coisa... Sim. Isso, quando é alguma coisa mais específica. Caso contrário, toca sozinho. Hoje eu consigo viajar, consigo ficar... Legal. Lógico, a gente anda na câmera, dá uma olhadinha no pessoal. Tá trabalhando aí? Vai trabalhar. Eu faço. Tem câmera lá. Tem. Aí eu falo pro pessoal. Esperto, hein? Eu falo pro pessoal, falo assim, vocês vão trabalhar, mas vocês sabem que eu vou entrar na câmera. Eu falo. E quem que mexe com a parte administrativa, planilha, paga as contas lá hoje? Sou eu. Tudo eu, filho. Sei que é o cara. Ainda mesmo assim... Não importa que eu tenha esse time inteiro grande, mas ainda toda a parte administrativa tá do meu lado. A parte de pedidos, alguma coisa de reposição, eu já tenho um pessoal que vai me ajudando ali para administrar. Mas ainda eu tô preparando a pessoa para
abrir a conta e começar confiar essas situações. Isso, aí então eu estou preparando. E o seu estoque hoje ainda tem parte consignado? Nada, graças a Deus meu estoque... Eu costumo falar assim, antes eu comprava uma caixa de óleo por mês, duas caixas de óleo por mês. Hoje a gente está trocando em média de 700 a 800 litros de óleo por mês. Eu olho pra caramba. Grande, é muito grande. O pessoal fala assim, aí até teve um rapaz do posto lá, o gerente do posto. A gente tá vendo o negócio do descarte, que é tudo bem organizado. Até o descarte da embalagem é tudo por pessoal credenciado, que emite o documento certinho, bonitinho, porque não é qualquer lugar que você pode descartar uma embalagem de óleo, por exemplo. E aí ele falou assim, não, vai pondo aqui, que aí o pessoal pega aqui. A primeira semana que eu levei, ele falou, cara, não dá pra colocar aqui. É muita caixa, muita coisa de óleo, não tem como. Mas você troca... Eu falei assim, mas por isso que eu não troco óleo de moto aqui. Eu falei, mas realmente é muito, muito, muito óleo. E quando você comprou o ponto, o negócio lá, o negócio antes era um negócio que estava meio desacreditado. Porque, na verdade, como eu falei, ele era só uma lojinha de peças e acessórios. E era, assim, pequeno, com uma variedade muito pequena de peças e acessórios. Nada chamava atenção. Não assim. tinha aquela coisa que conseguia chamar tanto a atenção. Mas as pessoas olhavam e falavam, ali... Quanta gente eu escutei falar, aquilo ali não vai dar certo, ixi, outras não. Nossa, tá no ponto estratégico e tal. Mas isso depois que eu... A gente tem que tomar cuidado, né? Tem gente que a mesma situação, olha o copo meio vazio, outro olha o copo meio cheio. Então, eu escuto também muita coisa em decisões que eu vou tomar na minha vida, que se eu fosse escutar e levar ao pé da letra o que a pessoa fala, eu não faria muita coisa. Lógico, tem coisa que a gente quebra a cabeça, mas faz parte da vida. Sim, claro. Então, a gente tem que tomar cuidado. A gente tem que ter a estratégia, que nem você tem, e ter o instinto também, né? Falar, eu acredito que vai dar certo, né? Aí, enfim. Do instinto em relação a essa questão do projeto prosperar, crescer, ele teve. No momento que eu falei, não, mas é algo muito certo também, porque moto... É muita moto, e a moto tá sempre ali, a nego comprando moto, filha de espera para comprar moto, o pessoal chega lá, comprei uma moto nova, tô esperando chegar, vai demorar 20 dias, 30 dias para chegar, uma Titan, por exemplo. E, então, assim, você vê que a busca por moto é muito grande, então, consequentemente, a manutenção vai crescer também, entendeu? E já teve algum momento que você pensou em desistir? Passou para falar, acho que, vou parar. E depois você voltou atrás? Já teve esse tipo de... Teve por questão de um pouco do psicológico, a gente lidar com pessoas e, como eu falei, aquela hora que a gente não agrada todo mundo, né? Então já teve clientes que saem de lá reclamando, satisfeitos, coisa que você quer ajudar a pessoa e você ainda faz aquele primeiro contato, deixa bem claro, fala assim, olha, eu tô querendo te ajudar porque eu não posso fazer isso agora, isso aqui requer o tempo e você não tá tendo tempo. Você tá falando pra mim que você não pode fazer, não pode deixar a moto aqui e tal. Então, eu vou fazer um paliativo para que você possa, né? Mas é uma coisa preocupante, porque a gente, tem gente que costuma usar um termo diferente, uma palavra diferente. Eu uso não. É um paliativo para que a pessoa consiga sair dali e não ter aquela coisa de ficar parado. Mas, quando isso não dá certo, a gente escuta. E aí, isso aí é o que é um pouco deixa a gente chateado, porque a gente fala, a gente quer ajudar a pessoa, mesmo assim a gente... Então, chega um momento que você fala, não vale a pena, cara, não vai. E aí eu tentei... confesso para você, cheguei até a fazer umas sessões de terapia, fiz, né, para poder lidar com o negócio, mas como eu falei, quando eu fiz pós-ingestão, eu fui atrás para justamente saber lidar com altos e baixos, né? A gente sabe que dia a dia a gente enfrenta isso. E deu certo, graças a Deus. Depois eu falei, não vou desistir não, eu vou tocar e vamos crescer mais e mais. E hoje qual que é a sensação quando você chega lá e a loja tá cheia? Rapaz, esses dias... Teve um sábado, é gratificante demais, cara. E aí teve um dia que eu tava lá, eu tive que sair para buscar uma peça quando eu tô voltando. Sem mentira nenhuma, na frente ali na frente da loja ali tinha pelo menos umas 25, 30 motos, e dentro da loja lá, cada rampa com uma moto, todo mundo trabalhando, os clientes ali do lado, conversando e tal. E eu olhei assim, tirei uma foto, cara. Na época eu tirei uma foto e falei assim, mano, olha como que tá a situação. E eu falei assim, Deus é maravilhoso. Ele faz umas coisas que a gente... E é muito gratificante. E o detalhe é o seguinte, esse monte de moto esperando, você não vê cliente indo embora. Porque você vê a rapidez do serviço, né, com eficiência e qualidade, então a moto vai saindo e o cara fala assim, não, daqui a pouco já é minha. Tipo assim, o próprio cliente fala. Tem cliente meu que chega e fala assim, você chegou a ver o tanto de moto que tem aí fora? Falei, vi, mano. Mano, vocês estão... Cara, graças a Deus. Então... Mas graças realmente, cara, é muito gratificante. E não dorme moto lá?
Dorme? Diariamente. Olha, em torno de pelo menos umas 8 a 10 motos diárias vai ficando pro dia seguinte. Por questão de que a gente agora está entendendo serviços um pouco mais demorados, que antes era só o box rápido. Então agora a gente tem um pessoal que também atende um serviço um pouco mais demorado, que fica na loja, e a outra loja ela é mais voltada e focada em motores, né? Então assim, tem uma... Hoje a gente está bem, vamos falar assim, bem estruturado. Legal. Então vamos aproveitar que eles estão bem estruturados e vamos ouvir agora o que ele trouxe aqui pra gente no nosso quadro Você Sabia, aquele quadro que você já conhece, né? Onde o nosso convidado traz algumas estatísticas do negócio dele para compartilhar aqui com a gente. Cara, né, isso é bem Reinaldo? interessante, Marcelo, bem interessante. Ó, pra você ter uma ideia, você sabia que o Brasil é o 5º maior mercado de motos do mundo, com mais de 34,5 milhões de motocicletas em circulação? E esse número só cresce, cara, ano após ano. Como eu comentei agora há pouco. Tanto cresce que a gente vê, o cliente meu chegou lá antes de ontem e falou assim, mano, acabei de comprar uma Fanzinha nova, uma Start nova, 2025. Cara, só vai chegar daqui 20 e tantos dias. Mas isso por quê? Porque a busca e a compra por moto está muito grande. Então, desde a época da pandemia, que começou a ter aquela questão de muito iFood, muita entrega. Então, esse crescimento por compra de motocicleta, faz com que isso aí vai girando. Nossa, mas do mundo, o 5º maior... Quinto maior, cara. De quase 200 países no mundo, a gente tá bem. Exatamente, exatamente. Então, assim, isso aí vai automaticamente, as oficinas vão abrir... Eu costumo falar que tem serviço para todo mundo. Você pode abrir uma oficina do lado da outra, você vai ter serviço, entendeu? Top. É bem bacana. E, ó, pra você ter, mais um detalhe, vamos lá. Em 2023, o segmento de manutenção em motos movimentou mais de 9 bilhões, justamente por essa questão. É muita moto, aí as motos mais velhas vão ficando para trás, consequentemente, não só as preventivas, começam a vir as corretivas, então assim, aí é onde entra essa questão dos custos de manutenção, que vai girando esse valor aí. Um outro item bem interessante, né? O custo médio, né, para quem não sabe, o custo médio hoje para fazer uma manutenção preventiva em uma moto aí, vamos colocar uma CGzinha aí que seja, né? Normalmente é em torno de 400 a R$1.200 reais. Isso porque, se for só uma CGzinha, a gente costuma falar que as motos de baixa, se não é um motoboy, é um uso comum diariamente, né, para ir ao trabalho e tudo mais, é uma troca de óleo, um freio, um pneu, então isso aí no ano não é tão caro, de 400 a 500 reais. Quando chega essa parte de 1.200 a 1.500 reais, pode até ser um pouquinho mais, nós já estamos falando de um motoboy que roda muito. Tem cliente meu que roda 400, 500 km por dia. Nego fala, não, mas como assim? Não faz sentido. Faz, eu tenho um cliente meu que ele sai de manhã, vai para São Paulo, volta para Americana, depois vai para Rio Claro, volta para cá e ainda roda um pouco aqui. Então, dá de média de 400 a 500 km por dia ele roda com a moto. Então, assim, a gente tem uma diversidade muito grande de clientes com variedades de serviço, moto em geral, né? Então, e eu quero até agradecer aqui os motoboys que estão assistindo aí, porque graças a vocês, a gente tem a nossa comida do iFood, a gente tem as nossas entregas, que hoje está tudo muito rápido, né? Tá substituindo, né, vários trabalhos que eram precários antigamente. Não existia o iFood, por exemplo. Aí tinha um entregador, só que o entregador ficava lotado. Uma pizzaria famosa, por exemplo, tinha 2, 3 entregadores. Hoje não, hoje o iFood abrange bastante, então o pessoal do corre aí, brigadão. E eu já fui motoboy, hein, só pra vocês saberem. Eu fui motoboy, nem vocês sabiam disso. Não? Eu fui motoboy de 98 a 2001. Eu andava com uma Bis, na época a Bis era lançamento, a motinha, depois com uma Titan. Já sofri acidente de moto, eu sei que esses caras passam. Então, assim, um agradecimento aí pra eles. Exato, os caras são... Eu costumo falar que essa é uma profissão que, cara, tem que ter o sangue no zóio, cara. E os caras mandam ver. Eu só acho que deveria ser mais valorizado, Com porque certeza. ganha muito pouco o motoboy pelo risco que corre, as entregas que são feitas. Eu penso que deveria aí ter uma legislação, alguma coisa, esse cara tinha que ganhar mais. Sempre tem, o pessoal da Americanas, motoboy, eles comentam bastante que sempre tem algumas vantagens maiores de cidade para cidade. São Paulo sempre tem bastante benefícios que aqui não chega. Então, Campinas ainda não chegou também, mas eles costumam falar que a classe ela é desvalorizada, mais assim, regional, uma coisa do tipo. Mas, vamos lá, continuidade. Só para falar tem mais 2 itens que eu queria comentar com vocês aí, ó.
90% dos motociclistas dizem confiar mais em mecânicos indicados do que em concessionárias. Isso de fato. E quando a moto chega lá, zero, o cara tá com 1.000, 2.000 quilômetros. Ah, não, cara, eu não vou nem levar na concessionária, porque, você já faz o serviço correto. Sou autorizado, inclusive, a carimbar o manualzinho lá, tudo, porque nós somos credenciados. Então, o óleo que a Honda vai colocar, a gente vai colocar também. O serviço que a gente vai fazer preventivo vai fazer também. A gente costuma falar para o cliente o seguinte: a primeira manutenção na moto, que está lá no manual, ela tem que seguir a regra pelo fato de garantia. Isso é uma coisa da concessionária. É uma coisa que está lá no procedimento deles, eu não posso mudar. Então, mas os demais, aí fica a critério dele. Mas muito cliente chega lá e já fala, não, a moto já vai vir para cá. Chegou um hoje lá, testando uma moto, uma Saara, né, zero. Já vou colocar para trocar o óleo. Falei, não, filho, calma aí, vamos poder esperar um pouquinho. Mas é bem interessante, bem bacana. Um outro item, vamos lá, as motos já representam 27% da frota de veículos nas cidades de médio porte, como por exemplo a Americana, né? E a demanda por peças cresceu mais de 15% em 2023. E realmente, na verdade, não só peças, acessórios também. O pessoal às vezes está querendo pegar uma motinha aí, quer colocar um negocinho mais bonitinho. Inclusive, até o pessoal está comentando comigo, porque a frentezinha nova da 160 lá, eu já tenho para fornecer. O pessoal, nossa, cara, como você conseguiu? Tem meus contatos, então já tenho lá, o pessoal pode buscar. Mas assim, a peça, e acessórios, por exemplo, como protetores de carenagem, os suportes de carregador, motoboy, filho, o suporte para carregador diariamente lá é dezenas que sai, instala na moto, porque os caras usam muito, então acaba quebrando. Eles dependem disso, tanto para ficar o celular ali para acompanhar o GPS, e com carregador para recarregar o celular. E a chuva não deles. estraga esses negócios? Os caras aí tem a capinha que eu vendo também para colocar no celular, para justamente não dar problema. E os suportes, a maioria deles são blindados. Lógico, eles são eletrônicos, então tem que tomar cuidado. No tempo de chuva, tem a posição correta de ficar e tem a proteçãozinha para fechar também. É onde algum relaxa e tal, mas normal, faz parte. Legal. Espero que vocês tenham curtido esse quadro aqui. Vocês viram que legal, quanta estatística que a gente nem imaginava? E você viu como que a pandemia influenciou, né? Para depois o aumento até de moto, peça, tudo. Porque vários empregados, inclusive que eu conheço, muitas pessoas que trabalhavam em empresas que foram demitidas por causa da pandemia, pegou a motinha ou comprou uma moto e começou a fazer entrega. E tá até hoje fazendo entrega. Então, esse número cresceu bastante, né? Sim, não só a questão da questão de entrega, mas o custo-benefício para utilizar uma moto é bem menor do que um carro, né? Então, teve muita gente comprando justamente pensando em redução de custo, porque, querendo ou não, a pandemia deixou muita gente desempregado, ou com um salário reduzido, em várias situações. Então, eles vão lá atrás de algo que é mais em conta para eles poderem manter o dia a dia, né? Então, tem essa procura também. E você que tá aí assistindo esse episódio, tá curtindo? Mas tá curtindo mesmo? Se tá, então deixa uma curtida aí pra gente, compartilha com aquela pessoa, com aquele motoboy, que eu tenho certeza que ele vai gostar. Compartilha com ele, porque a história aqui do Reinaldo é muito boa. E vocês têm que conhecer a loja dele. Ressalto mais uma vez, conheça o Motoca aqui em Americana, que você não vai se arrepender, principalmente se você mora aqui na região e tem uma motinha, certo? Então vamos lá. Reinaldo, você se lembra da primeira venda oficial ou alguma venda no comecinho que te marcou no Motoca? Marcelo, uma venda específica não, mas tem uma coisa que é bem interessante. Quando eu estava só com a parte de peças e acessórios, que eu vendia, sei lá, R$200 no dia, eu falava, nossa, vendi muito, cara, vendi muito. Vendi demais. Tinha dia que vendia 10, 20 reais. Você falava, caramba, esse negócio não vai prosperar. Como você falou, talvez um pouco desacreditado. Mas teve um dia, cara, que eu fiz uma venda que foi tipo, sei lá, foi um capacete, uma blusa, e assim, foi uma venda de quase R$1.000. Aquele dia foi uma coisa que marcou. Falei, cara, foi muito bacana, cara. Foi uma venda casada, né? Com capacete, blusa, um monte de acessórios junto. Então, isso aí foi uma coisa que começou a marcar essa questão de falar, não, mano, vale a pena, eu vou correr atrás, vou fazer esse negócio crescer. Eu sempre fui um cara muito, muito otimista, cara. Eu sempre falo para as pessoas, eu até brigo com algumas pessoas que é muito pessimista. Eu falo, cara, para de ser pessimista, cara. Agradece, só você já tá aqui acordado falando, já tá ótimo, velho. Então, vamos para cima, vamos para cima. Eu, de verdade, eu tenho uma coisa com relação a pessoas pessimistas, porque não precisa. A gente tendo o otimismo e tendo a perseverança, a confiança naquilo que você está fazendo e foco. Porque se você não tiver foco também, meu amigo, aí não vai, né? Não vai. Bacana. E assim, o que você mais gosta de fazer na rotina da sua empresa e o que você menos gosta de fazer?
Ó, assim, eu gosto de um contato com o cliente, aquela coisa de receber ele, e até mesmo durante o serviço que a moto está sendo feita, principalmente quando é um cliente novo, né? Um cliente que nunca foi na loja a primeira vez, eu gosto de chegar e trazer ele, conversar, mostrar um pouco do nosso serviço, falar que a loja era pequena e já cresceu, o cara tem uma visão diferente do negócio. Então, essa é uma coisa que eu gosto muito, sabe, desse primeiro contato com o cliente, que principalmente o que foi lá pela primeira vez. Agora, o que eu menos gosto de fazer, na verdade, menos ficar até muito tarde. Tem dia que bate o cansaço. Mas é uma coisa natural, é uma coisa que a gente fala assim, eu falo que sem dor, sem ganho. Então, meu amigo, você tem que ralar, você tem que ganhar. Você tem que ralar para você ter o seu retorno. Mas é uma coisa bem, assim, é mais difícil ter esse lado que não quero fazer, entendeu? É mais difícil. Geralmente eu tô sempre querendo mais. Entendi. Legal, tá muito legal esse papo. E agora chegou aquele momento, o segundo melhor momento aqui do nosso programa, que é o Na Roda com o Dono. Não é na roda do dono, tá? Você que tá assistindo, na roda com o dono. E agora ele vai rodar aqui a roleta, onde você já sabe, ele vai sortear aleatório ali 3 temas e vai debater com a gente. Então vamos lá, passei para ele aqui, vamos rodar o nosso primeiro tema. Preparado, Reinaldo? Vamos lá então. É agora, hein? Rodando. Vamos lá, pessoal. Primeiro tema. Quando o caixa apertou e a criatividade teve que entrar em campo. Cara, foi justamente quando eu falei pra vocês lá atrás. Teve um momento que eu não podia fazer o evento, uma coisa acontecer, que foi um custo até relevante, um custo alto. E eu falei, mas eu preciso fazer alguma coisa para entrar dinheiro, eu preciso fazer acontecer, porque pagamento chegando, coisa... E a loja vazia. E cadê o dinheiro? E a loja vazia. Um ou outro, nossa, mas bem pouco mesmo. Falei, não, agora eu vou fazer um negócio acontecer. Fiz um investimento, peguei um pessoalzinho, chamei para me ajudar, falei, vamos fazer... Aí entrei em contato com o fornecedor para dar patrocínio, e aí foi fazendo um esquema para fazer o evento. O evento foi um sucesso do caramba, foi muito bom, cara. Foi muito bom. E aí o negócio foi Mas você ficou com medo, o caixa zerou o caixa. Medo é pouco. Falei, se não der certo agora, a possibilidade de ter que parar existia. Mas foi ou dá certo ou quebra. Foi uma forma realmente... Eu pensei muito antes de fazer, mas foi um negócio... Mas foi o único momento que você passou muito apertado de caixa. Cara, porque assim, eu falei, eu preciso fazer isso aqui mudar. Tava muito difícil, porque o aluguel do local lá, no espaço lá, é alto pela localização, justamente. Não é igual um salãozinho por aí. Eu pago... O espaço que eu tenho hoje lá, o valor eu poderia alugar um salão 3, 4, 5 vezes maior. Mas eu pago pela localização também, pelo ponto. Então vamos lá, vamos pro nosso segundo, então. Rodar de novo. Agora vamos lá, pessoal, vamos pro segundo. Segundo tema. Quando o improviso salvou o dia. Quando o improviso salvou o dia. Nossa, isso é até um pouco difícil de responder. Mas, parando para pensar em algumas situações, teve momentos que realmente eu precisei... Mas isso não era muito voltado na loja em si. Foi muito comigo mesmo, né? Eu viajando, vindo embora de São Carlos, na correria para a loja, e a moto quebrou, cara. E aí eles vão fazer aqueles ajustes técnicos na moto para conseguir chegar. Mas o imprevisto que salvou o dia foi isso. Mas teve um episódio, agora lembrando aqui, um episódio sobre custo mesmo. Eu tive que fazer uma promoção. Aquela coisa de você... Um comentário até que eu vi você fazer em algum momento. Mas vamos lá. Eu tenho um custo de um produto. E esse produto eu sei que eu tenho uma margem de lucro nele. Eu tive que vender o preço de custo para fazer girar para o dinheiro entrar. Então assim, você vê como que é. A gente deixou de ganhar para ganhar. Entendeu? Quem nunca passou por isso? Deixou de ganhar para ganhar. Não precisei vender muito. É abaixo, mas também eu tive que fazer isso aí. Foi talvez uma estratégia também. Mas eu tive que fazer. Então foi um improviso para tentar fazer com que o dinheiro entrasse. Foi bem... Tá certo. Bem então vamos pro nosso terceiro. Vamos lá pro terceiro. Pessoal, terceiro. Dia em que uma falha virou oportunidade de fidelizar um cliente. Isso aqui
gera um pouco de preocupação em alguns momentos. Eu fico preocupado porque, assim, quando a gente fala de uma falha, pode soar um pouco assim, ruim para algumas pessoas quando escuta. Um serviço mal feito e aí o cliente... Mas não, através de um diagnóstico, a gente, na hora de fazer um contato com o cliente, a gente fala para o cliente, poxa, olha, sua moto está com um indício de tal problema, certo? E pode ser que isso se agrave, pode ser que não. Uma vez que a gente vai fazer a manutenção na moto, a gente fala, ó, resolveu o problema? Beleza. Só que, principalmente quando a gente fala de parte elétrica, cara, é inúmeras variáveis. E aí isso faz com que aconteceu uma situação que a moto saiu de lá com problema, só que o próprio cliente chegou e falou assim, mano, você fica tranquilo, você me avisou antes. Você me falou que poderia acontecer e simplesmente aconteceu o que você falou que ia acontecer. Então você não fica preocupado achando que não, você agora me alertou, eu estou voltando, você vai fazer o serviço, eu vou confiar mais ainda no seu serviço. Então isso, realmente, esse senhor até hoje, faz mais de um ano que aconteceu um episódio desse, e ele é muito fiel. Tanto que a moto dele, que aconteceu isso aí, hoje é do meu filho, ele vendeu pro meu filho. Então a gente tem essa historinha aí, mas é algo nesse sentido, sabe? Porque eu preocupo essa questão do diagnóstico ou da falha no serviço, porque normalmente quando você fala de falha, você já associa a algo ruim, algo que deu errado. E como que você vai fidelizar um cliente se você fez uma coisa errada? É verdade. É meio complicado, você tá, né? Mas foi algo desse sentido. Legal. Gente, esse foi o nosso quadro Na Roda com o Dono. E agora eu quero falar novamente sobre a Spaces, o nosso patrocinador. E a Spaces pediu para eu dar um recado aqui para vocês. Você que tem parcelamento com a Receita Federal e fez a transação, sabe a transação que tem desconto? Olha lá no seu parcelamento se tem parcela atrasada. Porque você sabia que se você atrasar 3 parcelas ou 90 dias, né, uma parcela ficar pulada, por exemplo, você corre o risco de perder a sua negociação, né, a transação, e ainda ficar bloqueado por 2 anos na Receita Federal sem conseguir fazer outra transação com desconto. Isso é grave. E tem muitos contadores que esquecem de dar essa orientação para o cliente. Então dá uma olhadinha, você que tem parcelamento lá, se está tudo em dia, se está tudo certinho, se a parcela já não está chegando em 90 dias. Não deixa atrasar mais de 90 dias, tá? E se você tiver dúvida, entre em contato aqui com o pessoal, que o pessoal vai te orientar sobre o que fazer. Tem solução para isso, tá? Então entre em contato aqui através do QR Code ou através do site spaces.com.br, Spaces com 2 S's. Muito bom, espero que você esteja gostando desse episódio, porque tá bom demais, não dá vontade de parar mais, mas a gente tá chegando aqui já no nosso finalzinho. E eu queria passar para vocês agora aquele momento também que é bem legal, as nossas dicas de ouro. Essas dicas são alguns temas, né, que a gente tira, alguns resumos desse nosso bate-papo aqui para você anotar aí, certo? Então, ó, as 4 dicas que a gente deixou anotado aqui são: a primeira, oportunidade boa nem sempre vem bonita, mas vem com potencial. O Motoca nasceu de um negócio que estava desacreditado e virou referência. Tem muita gente que fica esperando a oportunidade vir bonitona. Não veio bonita para ele, mas ele viu o potencial, ele viu os diferenciais e mesmo assim entrou e fez o negócio acontecer. Então fica aí uma dica para você. Outra dica, só cresce quem aprende a reinvestir no negócio e não no estilo de vida. Tem muita gente que começa a dar lucro, eu pego o dinheiro do caixa, vou trocar de carro, vou comprar uma casa, aí o CPF fica maravilhoso, mas o CNPJ fica daquele jeito, né? Então você vê que o Reinaldo é um cara que passou apertado, mas ele reinveste, a loja está crescendo, tem um monte de rampa. Então, uma dica para você é reinvista no seu negócio. O CPF deixa um pouquinho para depois, investe no CNPJ, que é de lá que vem, né, o ganha-pão. Terceira dica, constância. Assim, batendo firme, né? Todo dia. Então, ele faz ali um trabalho ali constante, ele fica até tarde todos os dias, que é um diferencial dele, mas ele tem a constância. Pode ir lá à noite que você vai encontrar ele aberto. Tem muita gente que começa com gás e depois não tem essa constância. Não, então ele ensina pra gente que bater firme com constância dá certo. Ter sócio não é dividir a empresa, é multiplicar confiança e entrega.
Então, às vezes, muita gente deixa de crescer porque quer levar sozinho, né? Eu mesmo aqui na Space, por que você não tem sócio, Marcelo, ainda? Ainda não é o momento, mas se chegar o momento, por que não? Eu penso assim, dividir para crescer é interessante, desde que você encontre uma pessoa com confiança, know-how, cada um saiba o seu papel, né? Então tem sócios e sócios, mas sim, ter sócio muitas vezes é bom, não é verdade, Reinaldo? Sim, claro, como eu comentei lá atrás, a loja 2, ela surgiu no momento em que uma oportunidade com duas pessoas do ramo queria montar um negócio, só que não tinha capital. E aí o Reinaldo tinha capital, e aí foi onde a questão que falava há pouco, reinvestir, não é sempre no mesmo lugar, mas também criar um novo espaço, um novo lugar. E aí com isso entrou essa sociedade, como você comentou, os dois já têm um know-how muito grande na área, isso para mim fez muita diferença, gera a confiança, e aí com isso, graças a Deus, o negócio está fluindo bacana. E esse foi mais um episódio do Gestão Sem Gravata, o talk show que não vem de fórmula mágica, mas entrega realidade com emoção, verdade e muita inspiração. Hoje, a gente ouviu a história do cara que não esperou a vida melhorar para começar, né? Você viu que ele começou com 12 anos. Ele foi lá ainda moleque vender algodão doce, estudar MS-DOS, vocês lembram disso? Ralou com elétrica e foi abrindo espaço, até ele chegar e montar o Motoca, né? Que hoje é um sucesso. Um negócio que nasceu desacreditado e hoje acelera rumo à 3ª loja. Vocês vão ouvir falar muito ainda, né? Hoje ele tentou dar um spoiler aqui, a gente deu uma segurada. O Reinaldo mostra pra gente que empreender não é só glamour, é sobre consistência, é sobre escolher não comer um salgado para comprar uma peça à vista, né? Tem muita gente que prefere ir lá no rodízio e gasta tudo o dinheiro do caixa. É sobre saber a hora certa de meter a mão na graxa e a hora de fazer a conta. Então tem que sempre estar ligado ali. E se você tem um negócio e às vezes se sente sozinho, desmotivado, esgotado, saiba que do outro lado da tela tem gente igual a você, tá? Por isso que a gente monta esse programa aqui. Tem gente que cai, que aprende, que levanta e que segue em frente. E esse espaço aqui é para te lembrar disso, que ser empresário no Brasil não é fácil. Então eu quero agradecer o Reinaldo, né, por compartilhar a história aqui com a gente. Quero pedir até para ele deixar novamente aqui o contato das lojas dele ou da principal loja dele para ficar mais fácil. Aí no GC aqui a gente coloca os dados para você. Reinaldo, muito obrigado por aceitar o convite, por compartilhar a história com a gente. Eu gostaria que agora você se despedisse e deixasse aqui com o pessoal o contato da sua loja. Marcelo, eu que agradeço, cara. Tenho que agradecer esse espaço, né, para estar mostrando um pouco da história. Me sinto honrado por estar aqui, né, um espaço bacana, para justamente mostrar para o pessoal tudo isso que você já falou, referente a entender que empreender no Brasil não é fácil. A gente sabe que não é, mas com perseverança e sabendo trabalhar diretamente, direitinho, com estratégia. E como você comentou, não pegar o dinheiro do caixa e sair torrando, né? Saber como fazer, vai dar certo. Deixar meu contato aí, pessoal. A loja oficial, né? É o motoca.oficial 2022. Esse é o Instagram da loja. O telefone é o 199-8374-6005. Beleza, pessoal? Show de bola. Entre em contato que o cara é fera. Vou aproveitar dele agora uma última vez. Reinaldo, se você pudesse deixar um recado para quem está começando, aquele empreendedor que está com medo, qual seria esse recado? Olha, o medo, ele não tem como falar que não tem medo. Qualquer sempre um que vai existir. Sempre, né? vai existir, porque você sabe que uma vez que você perder, que deu errado, você sabe que o prejuízo é grande, né? Mas faça um estudo de viabilidade. Se você fizer um estudo de viabilidade, não tem por que dar errado. É uma coisa que eu aprendi desde muito cedo, que é você colocar no papel e ver toda a parte funcional do projeto antes de você colocar ele em prática, de fato vai dar certo. Busquem esse conhecimento e com certeza vai dar certo. Legal, muito bom. E eu quero agradecer também a minha produção aqui, o Vitor, o Adriano, o Bruno. Muito obrigado, vocês são as engrenagens que faz esse negócio aqui girar. Quero agradecer também você que ficou até agora, teve paciência de assistir. Espero que realmente tenha gostado desse episódio. Eu sou Marcelo Melo, da Spaces, e já te espero aqui, ó, na próxima quinta, às 19 horas,
com mais uma história que acelera o coração e abastece o sonho. Porque aqui tem graxa na mão, ideia na cabeça e a gestão é sempre sem firula, sem enrolação e, claro, sem gravata.